A paz de Cristo Jesus, que o Todo-Poderoso continue vos guardando, iluminando e protegendo. Estava eu aqui, já fiz aí atrás. Me siga aí nas plataformas, tá? Na plataforma do Kawaii, TikTok, também tá lá no Instagram e também no Face, tá? Comenta e curte. E também esse aqui eu vou colocar porque ele vai ser maior, ele vai estar no YouTube. Porque a plataforma do YouTube a gente pode colocar o vídeo maior. Então vai estar lá completa. Se não der para você assistir esse vídeo, o qual agora eu vou falar, ele vai estar lá no YouTube completo, que eu vou botar no YouTube completa, tá? Ela vai ser mais extensa. Mas o que eu acho interessante é Paulo, as escritas de Paulo. Se eu nessa geração fosse escrever o que Paulo escreve, eu seria morto, seria crucificado de novo. Ou eu seria crucificado como foi Jesus. Se eu escrevesse o que Paulo escreve, né? Então, olha que coisa interessante. É Paulo que escreve. O que eu acho interessante é que as pessoas não conseguem entender o que é Espírito Santo, o que Deus falou e o que é o homem falando. Aí eu acho interessante quando ele começa aqui nessa leitura em Gálatas capítulo 5. Eu não vou ler o versículo isolado como se eles lê por aí, tá? Eles conseguem ler, aí isola o texto e aplica para os bode, para que os bode não se tornem ovelha, beleza? Mas eu vou aqui para a Bíblia, eu vou dizer o que Paulo disse, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. E irmão Manuel? Nada. Gálatas capítulo 5. E é ruim, irmão Manuel? O senhor está dizendo? Não. Se as pessoas passassem a observar aquilo que Paulo falou nas escritas, verdadeiramente se converteriam e deixavam de seguir homens carnais, porque os homens carnais estão nesse texto aqui. Vou mostrar. Mas eu quero mostrar a Paulo que mesmo ele sendo carnal, a direção que Paulo colocava as pessoas era boa. Eles colocavam as pessoas para Deus. Ele não trazia para ele jogava o povo para Jesus. O povo chegava para Paulo e dizia: você é o santo, você é o maior. Aí Paulo dizia: é Jesus que morreu. Eu não, eu sou homem. É Jesus. E Gálatas, essa carta escrita aos Gálatas, no capítulo 5, eu vou ler porque vai ser prolongo. Ele começa a dizer assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Primeiro ponto, Paulo não aponta ninguém. Paulo não aponta Abraão, não aponta Jacó, não aponta Moisés, não aponta João Batista, não aponta ele não aponta Pedro, não aponta denominação nenhuma e nem aponta o templo, porque o templo existia na época. Nem isso Paulo, ele já começa quebrando toda a barreira. Aí Paulo diz assim: permaneceis, pois, firme, e não submeteis de novo ao jugo de escravidão. Beleza. Esse jugo de escravidão, ele começou aonde? Quando José morreu, né? É esse jugo que começou. Quando Israel lá foi para o Egito, José morreu, até José estava vivo, era só bonança. Quando José morre e o rei muda, vai ficar grande esse vídeo, tá? Quando José morre e o rei morre também lá na frente e entra outro rei, outro Deus, ele percebeu que o povo de Israel crescia abundantemente. Você sabe muito bem, eu acho que o pastor de vocês, os líderes, já disse que foi dado ordem para parteiras. Quando as hebreias fossem da parteira, a outra vinha matar a criança. Não foi assim? Vocês sabem, porque isso eles ensinam também, né? Então o rei percebeu que o povo era numeroso. Isso, eu vou matar primeiro as crianças. Vou matar as crianças e escravizar a mente. Eu vou deixar eles sem esperança de que
de pessoas que lá na frente subsistiria e passaria quando um filho de um homem rico morre, resta o que para ele? Não é a herança? Não é assim? Então, vou começar logo matando essa esperança. Então, o rei que mata logo os seus progenitores, matar a esperança, aí não conseguiu. Aí disse, agora eu vou matar no trabalho, eu vou escravizar. Não é assim? Então, isso começou lá. Aí aparece Abraão, aparece Moisés como o libertador. Tá aqui. Por isso que eu vou começar a falar, porque vai ser longo. Começa aqui a libertar. E libertou, trazendo o povo para perto de Deus. Mas mesmo assim o povo tinha a mente escravizada. E essa escravidão aqui que Paulo está citando, ela só termina quando Jesus chega. Porque esse mesmo Paulo, na carne, não no espírito, na carne, disse: a lei que foi dada a Moisés, acabou. Eu tô com raiva, parece daqui que eu tô com raiva, né? Mas tá aqui na Bíblia, gente, é só ler as escrituras. Passar de procurar homens carnais. Então, aí Paulo diz, olha, a lei acabou, porque Moisés morreu, Arão morreu, a tribo de Levi morreu, o templo caiu, o sacerdote deixou de existir, o bode também foi deixado de comer. Então, ele está falando dessa liberdade. Aí, o povo dos Gálatas, dessa cidade, tinha ouvido falar de Jesus, tinha aceitado Jesus, mas estavam voltando os mesmos rudimentos. Quais os rudimentos? As mesmas tradições. Que tradições eram essas? Eles estavam sacrificando animais e também estavam circuncidando todo aquele primogênito que nascia. Vamos para cá. Deixa eu continuar o versículo. É para não dizer que eu estou isolando o versículo. Vamos continuar. Então, essa liberdade, então aqui, vai. Permanecei, pois, firme, e não submeteis de novo, Jesus não tinha nascido, de novo, ao jugo de escravidão. Por isso que o versículo em cima começa, Jesus libertou. E que escravidão era essa? Ah, não, irmão, mas essa escravidão que Paulo está falando da escravidão do Egito, quando o faraó aprisionou todo mundo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só citei essa conversa para entender da onde começou a escravidão. E a lei, mais à frente a lei é passada para Moisés. A lei de jugo, a lei da escravidão. É ruim? Não, é boa. Mas o povo não queria. Vamos para cá, vamos continuar. O jugo de escravidão. 2. É isso que eu acho interessante o que Paulo... Por isso que eu disse, Paulo mesmo na carne, parecia ou parece que ele é espiritual, ele está no céu. Porque ele diz assim, eu. E às vezes que eu digo quando eu estou conversando com alguém que é crente, não é cristão, mas que é crente. Gente, lê as escrituras. Uma coisa Paulo fala dele próprio, outra coisa é quando o Espírito Santo fala. Prestem atenção. E é ruim, como eu já falei? Não. É um conselho ótimo. Vamos para aqui. Paulo, Paulo, tá aqui, versículo 2, capítulo 5, eu tô falando alto assim pra sair, porque eu tô sem fone aqui. Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, então significa dizer que não tem nada a ver com a escravidão que Faraó
projetou lá no deserto. Ou lá no Egito. Para ser bem claro, no Egito. Não tem nada a ver. Essa escravidão que Paulo se refere foi a que Deus determinou para Moisés. Deus determinou a Moisés. Olha, Moisés, todo primogênito de macho, de homem, de animal, de gado, que nasceu primogênito, ó, cortarás o prepúcio, porque ele é santo para mim. Os adventistas não falam isso também, né? Porque aquele não diz também que os boi era santo lá no livro de Deuteronômio, de Levítico. Porque Deus também santificou os animais. Para que o homem comesse na presença de Deus. Tá lá, é só ler. Mas vamos para aqui, para não perder o raciocínio. Que eu não quero sair desse raciocínio aqui. Então, eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo, Paulo apresentando Cristo de novo, de nada vos aproveitará. Vocês estão fazendo em vão o que você está fazendo, porque o que vocês estão fazendo não é para Cristo. E se não é para Cristo, você não terá as retribuições que Cristo comprou para vocês. Vocês continuam com a cédula no rosto de vocês. Não é assim? O seu líder não chega a dizer, me vê agora, o seu líder não mostra na sua cara todo dia, não, você é pecador. Você tem que vir aqui, você tem que fazer isso, você tem que dar o dízimo, você tem que matar o bode, você tem que deixar o sábado santificar, você tem que fazer, você tem que vir, não é assim? Vamos lá. De nada aproveitarás Cristo. Versículo 3. De novo, testifico. Se é Paulinho dizendo isso, não tem nada a ver com Deus nem o Espírito Santo. Nada, mas absolutamente nada. É Paulo. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar. Olha que Paulo estava falando aqui de algo que foi o próprio Deus que deu a Moisés. Não foi à toa que os sacerdotes expulsaram Paulo do templo quando ele começou a pregar a heresia de Cristo. Olha, mata Paulo. Onde vocês pegar, mete Paulo. Vai, pegue Paulo e meta o sarrafo. Eu quero Paulo morto. Eu não quero que Paulo pregue esse Jesus, que ele está pregando contra a circuncisão de Moisés. Vamos lá. Vamos continuar o versículo. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar, não é observar, é guardar toda a lei. Explica, irmão Manuel, de que forma aqui Paulo está se referindo a toda. Você tem que ir ao templo em Jerusalém. Você tem que levar o animal para Jerusalém. Você tem que apresentar o animal ao sacerdote. É isso que Paulo estava dizendo. Toda a lei. Toda. Algumas pessoas dizem que aqui Paulo está se referindo somente à morte do animal. Só a morte do animal. Então está comparando Jesus com um animal. É toda a lei. Paulo fala toda a lei. Vamos continuar. De Cristo vos desligaste. Vós que procurais justificar-vos na lei. É por isso que eu digo que eles não querem vivenciar o Novo Testamento. Todas as denominações querem vivenciar o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele escraviza o homem a se doar. O Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento você pega o doador, que é Cristo.
Porque Cristo se doou. Então você pega Cristo. De Cristo vos desligaste, vós que procurai justificar na lei. Da graça decaíste, da graça decaíste, da graça decaíste. Significa dizer que você está seguindo a lei e não conhece o Novo Testamento. Vamos seguir em frente. Tá lá no YouTube completa, tá? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor de Cristo. Cristo nos amou. Aí agora eu amo a Cristo pelo que ele fez. Então esse amor agora ele passa a ser de ambas as partes incondicional, tanto de Jesus para mim, como eu para com Cristo. Que Cristo libertou. Vamos prosseguir. 7, versículo 7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Quando eu estava, ou quando eu pertencia a uma denominação, quantas das vezes eu não ouvi alguém usar esse versículo isolado para fazer uma aplicação daqueles que saíam desses ambientes? Saíam desses ambientes e iam viver a sua vida com as famílias. E quantas vezes eu ouvi eles pegar esse texto e dizer que essas pessoas que saíram desses ambientes deixaram de seguir Jesus. Aí aqui eles torcem o texto, porque o texto não está se referindo a isso. O texto está se referindo a tradições. As pessoas deixaram de seguir a Cristo e agora retornaram para voltar a seguir tradições, a servir a homens, a servir circuncisão. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu também escuto muito alguém dizer assim. Minha esposa, ela tá lá dentro, às vezes em quando ela fala isso. Não, mas a gente tá lá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô lá, mas eu tô lá para adorar a Deus. Peraí. O fermento aqui que vai na massa é muita pouca coisa. É um cabelo, é um cabelinho desse tamanho que vai dentro da massa, se comparando exatamente com a quantidade do produto que é mexido junto. Então o fermento é bem pouquinho. Aí esse fermento bem pouquinho, ô glória, esse fermento, ele tem a capacidade de fundir os outros elementos. Fundir, que eu quero dizer, é tirar todo o sabor, tirar toda a sua todo o seu teor sólido. É inchar. É inchar. Quantas denominações aí não são cheia? Mas não tem solidez em Cristo. É morta.
é morta, é morta, é morta. Vamos para cá, vamos continuar. Eu estou lendo Paulo aqui. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum ou outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. O que é que Paulo quis dizer aqui? Exatamente na questão que eu já falei aqui atrás. Quem é ladrão, se um bom permanecer junto com aquele ladrão, o fermento daquele ladrão vai inchar ele. E ele é cúmplice. Eu vou voltar um pouquinho para a gente entender isso aqui que Paulo quis dizer. Quando alguém rouba um objeto e vende esse objeto, e aquela pessoa sabe que aquele produto foi roubado, ela passa a ser companheira no roubo, na compartilha. Se aquele ladrão for preso, aquela pessoa que comprou aquele objeto também vai ser presa. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Você é cúmplice. Vamos para cá. Versículo 11. Eu, porém, Paulo mais uma vez aqui, ele não fala Deus, Jesus, Espírito Santo, Papa, meu pastor, meu fulano, meu cicrano. Paulo fala eu. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguidor. Eita, Paulinho, tu morresse por causa disso, Paulinho. Primeiro porque Cristo Jesus te fez um desviado, né? Porque se verdadeiramente os líderes dissessem, Paulinho, que tu tinha sido desviado por Jesus, as pessoas iam entender melhor o evangelho. Porque Paulo foi desviado do templo, porque Cristo desviou. Aí os líderes religiosos modificam essa tirada de Paulo eles não dizem isso, que Paulo foi desviado do templo. Eles dizem que Jesus o chamou apóstolo dos gentios. Paulo, a chamada de Paulo é apóstolo dos gentios, ou pastor para os gentios. Aí a gente vai para a Bíblia e não encontra isso. Encontra que Jesus o desviou do templo. E por causa disso, Paulo fala aqui. Vou ler de novo. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, Paulo estava falando aqui lá de trás, quando ele pregava a circuncisão, quando ele era dentro do templo, servia os sacerdotes, servia os pastores, servia a lei de Moisés. Aí Paulo faz uma pergunta: por que eu sou perseguido? Por que os sacerdotes, os pastores, meus pais na fé querem me matar? Por quê? Porque agora Paulo estava pregando Jesus de Nazaré, a graça, pela fé. Vamos lá. Porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, esta desfeito o escândalo da cruz. Tomara até ser tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo, ele estava sendo perseguido exatamente por causa disso aqui. Porque o que Paulo estava anunciando exatamente era rebeldia contra o templo, contra
a lei, contra os pastores, contra os sacrifícios, contra os dízimos, contra a ida ao templo, contra a adoração a Deus no templo. Paulo estava incitando as pessoas a não seguir mais a lei. Por isso que ele era perseguido. Continuar. Tá grande demais. Ixi. Mas não é possível que você não pare para ouvir todinho. Vamos para cá. Deixa eu ler de novo. Versículo 13. Não estou isolando nada. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Eu não estou vendo aqui Paulo se referindo, não, porque vocês foram chamados como pastores. Vocês foram chamados como os presbíteros. Vocês foram chamados como os servos. Vocês foram chamados como profeta. Vocês foram chamados como labachura, labacanta. Vocês foram chamados como tocadores. Porque vocês são levita. Isso é invenção do homem, tá? Não está na Bíblia. Nem Paulo ensinou isso aqui. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Que liberdade era essa? Logo do começo, mais uma vez, Paulo cita de novo. Mostrando aqui que havia uma escravidão. Paulo está revelando ao povo dos Gálatas que havia uma escravidão e eles estavam retornando à escravidão de novo. E Paulo estava fazendo aqui uma recomendação ou um conselho. E isso que eu acho interessante e vou continuar para vocês entenderem o que é carne, quando Paulo se refere na carne. Vou ler de novo, tá? Versículo 13. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Para dar liberdade à carne. Peraí. Carne? Por que é que Paulo fala agora de carne, não nosso corpo, mas algo que, se ele está falando carne, significa dizer que é alimento, não é o corpo. Carne. Por que ele se refere carne? Porque havia agora, se lembram que eu disse que lá em Levítico começam todas as leis, e dentro dessas leis Deus santifica alguns animais, e esses animais, eles, uns eram comidos dentro nas suas casas, nas casas deles, e outros que eram santificados, comiam-se, não era Deus que comia, eles comiam no lugar que Deus falava a Moisés, e Moisés falava para que o povo fosse lá. E na hora de comerem esse animal, eles compartilhavam esse animal entre todos, assim como lá em Atos. Eles compartilhavam, por isso que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, não pense que eu vos louvo, vocês. Porque um traz feijoada, o outro traz feijão, o outro traz macarrão, o outro traz lasanha, o outro traz uma picanha, o outro traz uma abóbora, o outro traz um ovo, um outro traz um pardal, aí o outro traz um pedaço de pão, ele tá meio feinho de cor. Aí os outros percebiam que aquele ali mais fraquinho trazia algo mais fraco, aí se putirrava, comia o que trouxe, sozinho, comia todinho e deixava o outro irmãozinho, que ele dizia que era irmão, que eram compartilhadores do corpo de Cristo, serviam a Cristo. Aí Paulo diz, não pense que eu vos louvo por esta ação, e além de tudo, vocês estão errados,
Porque Cristo, na noite lá atrás, na noite que ele foi traído, é só lá o texto. Foi assim. Paulo está citando quando Cristo morreu e compartilhou na mesa entre os irmãos, até com aquele que ia lhe entregar, comeu do pão, bebeu do vinho. Então Paulo está se referindo ao amor de Cristo, ao amor fraternal. É essa carne que Paulo está falando aqui. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Aí nós aprendemos que essa carne é aquele que ficava com a família, né? Ia para umas festividades, praia. Aí os líderes colocam essa carne aqui, né? Mas não tem nada a ver. Vamos continuar. Sedes antes servos uns aos outros, ou um dos outros. Mesma coisa lá de Corinto, né? 11. Entre vocês, entre os irmãos. Pelo amor. Agora, exatamente, pelo amor. Quem ama, compartilha. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. O que eu acho interessante aqui é que eu vou pegar todo mundo. Eu não vou só pegar aqui os adventistas. Porque tem muitas denominações que verdadeiramente ainda querem cumprir as guardas, ou observar, como o jovem rico, observar a lei e não cumprir. Porque toda a lei se cumpre. Se cumpre. Por que se cumpre? Paulo está falando aqui de um ato presente. Por que Paulo está falando aqui? Se cumprirá. Se cumpre. Paulo está falando dizer que o ato foi cumprido. Se cumpriu. Em um só preceito. Qual foi? O de Jesus. Paulo estava mostrando Jesus. Acabou-se toda a liturgia, acabou-se todo o ritual, acabou-se tudo isso. É Paulo, não sou eu que estou dizendo. Paulo, a saber. Aí Jesus, que eu estava conversando com o Dida aí do Rio, meu primo, que foi que eu disse a ele. O que eu acho interessante é Jesus. Revela o poder que Cristo tinha. Porque ele pega toda a lei, todo o mandamento, tudo aquilo que Deus tinha dado a Moisés, ele pega e ele joga para trás. Aí ele diz assim, olha, agora não é mais assim. Por que ele diz isso? Porque ele tem autoridade. Ele disse, eu sou senhor do sábado. Porque naquela época, os sacerdotes, os levitas, os pastores, tinham a guarda do sábado, como os adventistas têm hoje, como o dia santo. Como outros também têm o seu templo como santo, como outros têm o seu altar e diz que o altar era santo. Então todos os objetos que havia no Antigo Testamento, hoje, eles estão em evidência. Por que eles estão em evidência? Porque o homem ainda está vivenciando ou quer vivenciar o Antigo Testamento e não o Novo. Porque quando se vive o Novo, os objetos não passam de mera bosta. Com licença da palavra, bosta. Por quê? Porque Paulo disse, olha, tudo aquilo que eu fazia ou pertencia era bosta, era esterco. Paulo disse isso. Vê lá o que ele disse lá, tá? Não sou não. Foi ele que disse, Paulo. Então, eles colocam todas essas coisas hoje como utensílios sagrados. E deixam de entender que Cristo nos fez sagrado para Deus. Por isso que Jesus disse, não há mais. Paulo disse, não há mais gentil. Não há mais grego, judeu, romano, chinês, japonês, alemão, blá blá blá, blá blá blá, bli bli bli, porque todos são filhos de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Versículo 15 para encerrar, que eu sei que você não vai chegar no vídeo todinho. Versículo 15. Se
vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Entende? Havia uma dissensão entre si. Dissensão. Aí, por haver essa dissensão, aí o versículo 16, que eu vou concluir no 16, aí Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Paulo não diz assim: buscai o Espírito Santo. Paulo não diz isso. Paulo não diz, olha, vai no monte e busca ele. Paulo não diz assim, olha, vai lá em Jerusalém e busca o Espírito. Quando tiver uma necessidade, vai e busca o Espírito Santo. Vai ali e pega o Espírito Santo. Vai acolá. Não, Paulo não diz isso. Paulo recomenda isso. Por que ele recomenda? Porque havia falsos ensinadores que estavam ensinando as pessoas que se convertiam em Gálatas a retornarem de novo às tradições judaicas, ou retornar de novo às práticas da escravidão. Por que no Espírito? Para se cumprir o que Jesus disse: eu vou ser assunto aos céus e enviarei o Consolador, e ele vos ensinará tudo quanto eu vos tenho dito. Então o que Paulo estava trazendo era somente isso: andai, carregai-o, conduzi-o, dormir com ele, trabalhai com ele. É isso que Paulo estava dizendo: andai. Porque todo o evangelho se baseia nisso: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, meu recado hoje é esse aqui: Bíblia. Estão deixando de ir para esses ambientes, ou esses ambientes estão deixando de passar as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras traz liberdade. Então, para que libertar o povo? Se libertando o povo, eu não tenho mais trono, ou eles não vão mais me admirar, ou não vão ter mais como um Deus. Mas o que eu acho interessante aqui em Paulo, mesmo Paulo na carne, ele andava em espírito. E estava aqui falando verdades, mesmo que o Espírito Santo não vos enchia. Porque eu bem claro, estou dizendo, porque todo homem, desde que nasce, ele tem escolha de saber o que é ruim e o que é certo. E quando você tem essa capacidade de andar em espírito, você consegue ter o discernimento daquilo que você está fazendo. Meu forte abraço, leia as Escrituras. E um conselho que eu dou, é o mesmo conselho que Paulo deu.
Você tem o Espírito Santo de Deus. Você não busca ele, você tem o Espírito Santo de Deus na vida. Basta só parar um pouquinho e analisar, porque você vai ouvir. E aqueles que rodeiam esses homens, leiam as Escrituras, porque quando vocês passarem a ler as Escrituras, vocês vão deixar de ter esses deuses para ser escravo. Vocês vão deixar de ser escravo desses homens. Porque Jesus, quando o ser humano aceita Jesus, ele é liberto. Ele não precisa mais da circuncisão. Ele só precisa crer que Jesus realizou a obra mais perfeita uma única só vez. Para os demais ministérios, seja ele qual for, denominação, baixem a cabeça, peça perdão para Jesus e retornem de volta. Aceitem Jesus verdadeiramente e preguem dentro das suas denominações a Bíblia Sagrada. Deixem de estar contando fábulas nos lugares que vocês dizem que é santo. Forte abraço. Deus nos abençoe. E Deus nos abençoe você também, ok?